O Brasil, vários estudos e pesquisas apontam, é um dos países do mundo com maior déficit de leitura. Eu não estou falando de déficit de compreensão, estou falando de hábito de leitura. O que poderia ser feito, pela sua experiência de 20 anos como professor, em termos de política pública, para transformar o livro em fenômeno cultural de massas? É um problema de preço ou nós temos problemas de outra dimensão cultural, educacional para essa questão? Breno, acho que a questão é mais embaixo ainda, né? Assim, eu tive muitos alunos nas escolas públicas que eu trabalhei, trabalhei sempre em escolas de periferia, e, enfim, eu assisti muita coisa triste, assim, né? Enfim, aluno que não tinha o que comer, que não tinha, os pais estavam desempregados, lá, tráfico de drogas circulando perto da casa das pessoas, né? Então, assim, claro que a gente tem que pensar na questão cultural, e ela acho que é um erro, não só no Brasil, mas talvez em outros países, de achar que quando a coisa aperta, a primeira coisa que você tem que tirar é a cultura, né, os incentivos à cultura, né, é um grande erro isso, né. Mas eu acredito que para a gente ter uma população que seja mais leitor, a gente precisa resolver os problemas básicos, né? A população precisa ter acesso à saúde, ela precisa ter acesso à comida, a bom emprego, a boa moradia, né? Para que você consiga virar a cabeça, olhar para o lado e entender, olha, um livro é legal, né? Porque eu acho tão cruel, né, você chegar para uma comunidade, enfim, sem as condições básicas e dizer para ela, olha, você tem que ler Machado de Assis, porque assim ele vai te ajudar a enxergar melhor a vida e tal. O cara está preocupado com outra coisa, está preocupado em comer primeiro, né? Está preocupado em se vestir, está preocupado com outras questões, né? Mas atendida às questões básicas, né, eu acho que é preciso, obviamente, ter uma política de governo que seja tanto no nível federal, estadual e municipal, que elas estejam interligadas, né? E que haja aí incentivos à leitura, que haja incentivos, por exemplo, à implantação de mais bibliotecas comunitárias, né? E que você consiga chamar a atenção para as pessoas para essas bibliotecas, chamar as livrarias também, para que elas também tenham incentivo para chamar público, outros públicos para alguns eventos, né? Incentivos também para baratear o livro, acho que isso é importantíssimo. Embora, Breno, eu não ache que o livro seja caro. Né? O que aconteceu é que nós perdemos o poder aquisitivo de comprar livros. Porque se você for pensar em toda a cadeia que um livro passa até chegar na mão do leitor, enfim, passa por muita gente. Né? Passa. Então, essas pessoas precisam ser pagas também quando elas produzem o livro, né? Então, me parece que nosso poder aquisitivo ele caiu tanto que nós vemos o livro, obviamente, como um objeto caro. Deixa eu voltar àquela situação do teu personagem, do pai do Pedro, do Henrique. Quando as crianças estão na escola, mesmo que elas padeçam desses problemas estruturais, de não terem comida adequada, de não terem saúde, de morarem, muitas vezes, em áreas que não têm nem sequer saneamento básico, o fato é que elas estão na sala de aula, apesar dessa situação toda. O mecanismo da escola, ele ajuda as pessoas, a maneira como a estrutura e o funcionamento e a metodologia das escolas públicas no Brasil ajuda as pessoas, as crianças, a terem acesso ao livro? Quem entra na escola sai com mais vontade de ler do que quando entrou? É uma pergunta bastante complexa, porque o Brasil é muito grande, né? Enfim, são realidades diferentes, né? Assim, se você está lá, numa comunidade ribeirinha, por exemplo, é diferente de você estar no centro de São Paulo, numa escola pública. São muito diferentes, né? Eu acho, assim, como experiência, professor de escola pública e das coisas que eu já vi, eu acho que há iniciativas individuais de professores ou talvez até da direção da escola de fazer projetos de leitura na sala de aula e que são muito bem executados, assim, né?
eu percebo que há um incentivo, uma motivação, e os alunos se sentem motivados a ler, né? É que não dá tempo aqui, mas há uma outra questão também que tem a ver com a diferença do ensino fundamental para o ensino médio, né, que são coisas diferentes também. Então, por exemplo, no ensino médio, até ali o 7º ano, você tem uma grande festa da literatura, do livro, os autores são celebrados, né, você vê ali um grande envolvimento, né, dos professores, os alunos e tal. Quando chega no ensino médio, eu não sei o que acontece, né, mas há um desestímulo total assim, dos alunos, em não querer determinado tipo de leitura, né, ou não gostarem, né, de ler. Eu acho que tem a ver com a faixa etária, né, mas tem a ver também com essa dificuldade que a gente encontra de poder estimular os alunos de outro modo, porque a gente sabe que tem uma estrutura precária na escola, a gente sabe que está tudo sucateado, então é muito difícil você chegar com um giz e um quadro e conseguir estimular o teu aluno, né, enfim. Eu trabalhei nas duas escolas, particular e na pública. Nossa, os recursos que eu tinha na escola particular era o que eu queria ter na escola pública. Aí sim eu conseguiria chegar neles, né? Então, assim, para terminar, eu acho que há iniciativas individuais muito boas dos alunos, mas não é suficiente, né? A gente precisa, de fato, de um programa de governo para conseguir fazer alguma coisa, né?